Boa noite. Hoje, terça-feira, dia 29 de outubro do ano de 2020. Tá um calor danado, né? Tô derretendo aqui. A gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho. Tsuneo, muito bem-vindo. Um abraço para você e para sua família. Muito obrigada por estar sempre aqui comigo. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ver se a gente consegue encerrar hoje o capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu pai. Hoje a gente vai ver o penúltimo item, que é mundos regeneradores. Só para a gente recordar, né? A gente tinha visto que existem duas interpretações possíveis para há muitas moradas na casa do meu pai. A primeira seria com relação ao estado do espírito no período. Bárbara, boa noite, bem-vinda. Uma das interpretações é o estado do espírito quando ele desencarna e está no mundo espiritual, que a gente chama de erraticidade, que é o período entre... Sueli, boa noite, bem-vinda. Que é o período entre o desencarne e a nova encarnação, onde ele desenvolve as suas tarefas de aprendizado no plano espiritual, ou também, de uma maneira mais concreta, os planetas habitados. E a gente viu que os planetas habitados podem, de maneira geral, serem classificados, né? Só para a gente poder entender, em mundos primitivos, que são os mundos onde acontecem as primeiras encarnações da pessoa no reino hominal. Lembrando que a gente começa esse princípio no reino mineral, passa para o reino vegetal, começa a desenvolver um princípio que ainda não é o espírito, né, nosso, mas é um princípio de individualidade. Esse princípio de individualidade, Joeli, boa noite, bem-vinda. Esse princípio se aprimora no reino animal e atinge o seu pleno desenvolvimento no reino hominal, que é o reino do ser humano. Então, o que acontece? Nas primeiras encarnações da pessoa, enquanto individualidade, com princípio inteligente, acontece nos mundos primitivos. Depois, quando ela adquire um pouco de conhecimento na parte moral, a parte intelectual também se desenvolve, ela vai ser promovida ao mundo de expiação e de provas. Lembrando que expiação é sofrer as consequências de. Então é o planeta Terra que a gente viu na terça-feira passada. É um planeta difícil, a gente sabe o quanto ele é difícil, né? Depois que o espírito passou pelo aprendizado, já adquiriu mais conhecimento, ele parte para um planeta de regeneração, que é o próximo estágio do planeta Terra, porque a gente evolui tanto no individual como na coletividade. E quando a gente evolui na coletividade, o nosso planeta deixa de ser planeta de expiação e provas e passa a ser planeta de regeneração. Depois existem os mundos ditosos, onde predomina o bem, e os mundos celestes ou divinos, onde só reina o bem, tá? Yolanda, boa noite, bem-vinda. Aproveitando, né, que a gente está aqui, a família reunida, né? Marília, boa noite, bem-vinda. Vamos deixar um copo d'água ao lado para que durante esse período, né, onde a gente está em sintonia com o plano espiritual, a equipe espiritual passe
né, nos nossos lares e fluidifique a nossa água. Não é porque o centro, o Templo Espírita da Fraternidade está fechada que eles não nos auxiliam. O trabalho deles continua, a gente só não se reúne no espaço físico, mas aqui no espaço virtual a gente está reunida, claro que sim. Então vamos lá, mundos regeneradores. Essa é uma mensagem ditada por Santo Agostinho, que viveu entre 354 e 430 depois de Cristo. Faz apenas 1590 anos, faz bastante tempo. Então a linguagem que vai ser utilizada é uma linguagem um pouco antiquada. Essa tradução que eu estou lendo é do Guilherme Ribeiro, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele traduziu todos os livros de Kardec e mais uma quantidade muito grande de obras do francês para o português. Ele desencarnou em 1943, então mais ou menos essa tradução tem no mínimo 80 anos, então a gente precisa ter paciência com a tradução, mas eu vou traduzir do português para o português, vamos em frente. Entre as estrelas que cintilam na abóboda azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação. Está dizendo assim, olha gente, olha o céu, existem um número imenso de planetas que são como o planeta Terra, planetas de expiação e provas. Mas também os há mais miseráveis, ou seja, pior do que a Terra, né? Sempre pode piorar, e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Então ele é um meio termo, ele não é tão ruinzinho, mas também não é bom. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Então, assim como o nosso sistema solar, que existe o núcleo central, que é o Sol, e os planetas em volta, isso a gente multiplica ao infinito. E existem mundos de todo quanto é tipo. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre arbítrio. São os mundos primitivos, as primeiras encarnações. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há as que sucumbem e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, e a nossa meta é a perfeição. Uns vão chegar lá mais rápido, outros, Célia, boa noite, bem-vinda. Outros vão demorar mais, depende do quê? De opções. Tudo na vida é questão de opção.
se eu opto, né, por me desenvolver no sentido espiritual, eu vou ter menos dificuldade, eu vou acelerar o meu ritmo. É como bom aluno, se ele começa a estudar bastante, ele passa rapidinho, ele pode até fazer 2 anos em um só, tamanha capacidade que ele tem de aprendizado. Assim é com a gente. Quando a gente toma as decisões acertadas, quando a gente se propõe a investir na vida espiritual, a gente consegue uma evolução bem mais rápido. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então, é mais tranquila, né? A vida não tem que ficar entrando em conflito, né, com o mal. Então, ele se prepara, ele toma fôlego para ir para um mundo mais feliz. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Então, essas paixões, essa coisa, né? Essa ganância, o instinto prevalecendo sobre a inteligência, ele já não tem mais isso. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então é um mundo assim muito superior ao nosso. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. A aurora é quando o dia está amanhecendo, aquelas luzes, aquela coisa bonita. Então, o prenúncio do dia, né, que está iniciando, então esse mundo é o prenúncio de um mundo mais feliz. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem o corpo de carne que impõe limitações. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Para a gente entender, né, o que é a diferença entre expiação e o que é prova. Expiação é sofrer as consequências de. Então, quando eu tomo atitudes que não são boas para mim, eu sofro as consequências dessas minhas atitudes, né? A gente colhe o que planta. Isso é expiação. Prova é assim. Eu começo a me modificar, acredito que estou evoluindo no sentido moral, né, que eu estou deixando o orgulho de lado e peço uma prova, um teste para ver se de fato eu estou conseguindo superar aquele defeito. Então é muito diferente eu tomar lambada na vida, porque eu estou sofrendo as consequências das minhas atitudes, de eu passar por um teste que é para confirmar o meu aprendizado. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade,
a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhe outorgar a verdadeira vida. Nesses mundos de regeneração, a pessoa já entendeu qual é a finalidade dela, que a vida não é apenas usufruir dos bens materiais e que a morte não tem nada de trágico, é apenas uma etapa de mudanças. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste a aspirar as emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Linguagem poética. É como se esses espíritos estivessem em comunhão com o pensamento de Deus. Eles sentem as vibrações de Deus. Deus também está acessível para a gente que não se sintoniza com Ele. Mas nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair dos mundos de expiação, nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Aquele aluno displicente que não está nem aí, repete o ano. Então só que ao invés de fazer tudo de novo nesse planeta de regeneração, ele pode ser levado para um planeta de prova e expiação, que é mais adequado para o nível evolutivo dele. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Essa mensagem foi ditada por Santo Agostinho no ano de 1862. E só para a gente encerrar, né, há muitas moradas na casa de meu pai, eu vou ler o último item, que é progressão dos mundos. Também é uma mensagem de Santo Agostinho no mesmo ano, 1862. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, ou seja, com alma ou sem alma, por exemplo, o reino mineral não possui alma. O reino vegetal existe um princípio de individualização, mas ainda não é alma. O que começa a desenvolver, né, a parte de individualidade é no reino animal. Foram submetidos pela bondade de Deus, vamos ler de novo, a essa lei, que é a lei do progresso, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito,
visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Gente, isso aqui foi escrito em 1862, viu? Ele não está dizendo da epidemia de Covid, dos grandes incêndios que estão destruindo os biomas na Terra. Não, foi escrito em 1862. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. É o que eu falei, a evolução se dá tanto no plano individual como na coletividade, no planeta como um todo. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Quem acha que o nosso planeta não progrediu, é só pensar como viviam os homens da caverna, como a gente vive hoje, como eram as leis que regiam a sociedade na época de Jesus, onde quem sustentava a casa era o trabalho do homem. Se ele morresse, as viúvas deveriam pedir esmola para conseguir sobreviver. Então a gente evoluiu sim, e bastante. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Deus é muito mais do que só esse planeta aqui. Segundo aquela lei, a lei do progresso, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto, material e moral, a um grau mais elevado. Então nós já fomos um mundo primitivo, agora nós somos um mundo de expiação e de provas, e a nossa meta é o mundo de regeneração. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação em que, de orbe expiatório, de planeta expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, felizes, porque nele imperará a lei de Deus. É o reino de Deus que Jesus veio instaurar na Terra, onde a lei de Deus nos direcione. Então, nós acabamos hoje o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós iremos começar, se der tudo certo, se nosso Pai permitir, o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, vamos iniciar um próximo capítulo, Vai ser muito legal. Eu vou aproveitar esses momentos de
encerramento para pedir uma vibração especial para nossa companheira do Templo Espírita da Fraternidade, a Luciana Souza. É aquela moça que faz a tradução para a linguagem de Libras, principalmente no canal do YouTube Palestras Templo Espírita da Fraternidade. O pai dela faleceu hoje. Nós sabemos que é uma passagem, uma transição. Por isso nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, que permita que a espiritualidade esteja auxiliando esta pessoa que desencarnou, e nós deixamos também as nossas vibrações de amor, de carinho, não só para a Luciana, mas para toda a família dela, que eles encontrem consolo através da ideia de que Deus faz tudo perfeito e que Ele há de cuidar deles da melhor maneira possível. Vamos também levando os nossos pensamentos a quem nós lembrarmos agora que está necessitado de uma vibração. Vamos também pedir pelo Ivan. O Ivan é aquela pessoa que fica na Secretaria do Templo Espírita da Fraternidade. Ele está passando por um problema de saúde. Vamos vibrar, né? Que ele se restabeleça o mais rápido possível e que também a sua família receba todo o amparo espiritual que está necessitada. Se vier mais alguma pessoa à nossa lembrança, vamos levar os nossos pensamentos. A espiritualidade com certeza vai nos auxiliar. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Eu estava quase esquecendo. Quem puder, compartilhe esse vídeo. A mensagem do Evangelho precisa chegar ao maior número possível de pessoas, porque nesses períodos conturbados é que se faz mais necessário o conhecimento da mensagem de Jesus. Até uma próxima terça-feira, se Deus permitir. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tenham uma boa noite.